Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao NAEV, o Núcleo de Aprendizagem e Excelência em Voo. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Instrutor GT. Hoje nós estamos aqui com a nossa videoaula 03 de navegação. Ainda é uma matériazinha tranquila, ainda está no começo, então a gente pode relaxar. Só queria lembrar para vocês hoje que aqui está um sol do caramba, eu estou gravando num lugar diferente. Vai passar um esquilo aí. Tá um sol do caramba, você pode ver, tá até refletindo aqui, tá quente pra caramba, então eu vou suar pra cá, mas isso não interessa. Antes de começar essa nova videoaula, eu gostaria de mandar um grande abraço pro amigo Vinícius Monteiro, eu gostaria de mandar um grande abraço pro Léo dos Santos. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre magnetismo, declinação magnética, desvio de bússola, rumos e proas. É uma matéria super tranquila. E assim, é fundamental cair direto na prova da ANAC, uma perguntinha ou outra de magnetismo terrestre, beleza? E pra gente começar a nossa matéria, eu vou te explicar uma coisinha. Você sabe o que é magnetismo? A gente estudou na escola um pouco lá de magnetismo, a gente sabe que magnetismo é o quê? São fenômenos de atração e repulsão de materiais a outros. Por exemplo, um ímã, a gente sabe que um ímã ele tem um lado positivo, um lado negativo, que tá, se a gente colocar dois lados negativos, um para frente e para o outro, eles vão se repelir, enquanto que se a gente botar um lado negativo com o lado positivo, eles se atraem, correto? Magnetismo é isso, são fenômenos de repulsão ou atração de materiais. E por que a gente se interessa nisso? Pelo seguinte fato, porque a Terra, como um todo, ela possui um magnetismo, que a gente chama de magnetismo terrestre. Só que é o seguinte, o ímã, a gente sabe que um ímã ele tem essa seguinte disposição, alguns têm aquele formatinho de ferradura assim, né, de cavalo, mas só para vocês entenderem, a gente tem nosso ímãzinho aqui, aí nós temos aqui o lado positivo dele e temos o lado negativo, correto? Se a gente botar esse ímã uma folha de papel e nessa folha de papel a gente derramar limalha de ferro, o que vai acontecer com essa limalha? O que é a limalha? São pequenos fragmentos de ferro, como se fosse um pó de ferro. Aí o que vai acontecer? Ó, tá aqui a folha de papel, correto? Aí essa limalha ela vai se projetar da seguinte forma, ela vai formar algo parecido com isso aqui, ó. Com essa figura assim, ó. E o que é isso aqui representado em verde? É bem assim mesmo, galera. Isso você pode fazer um experimento aí na sua casa, pegar um ímã, uma folha de papel e jogar limalha de ferro em cima. Ela vai adquirir essa forma aqui. E o que é isso aqui? Isso aqui é um campo magnético, porque existe uma força magnética entre os dois polos desse ímã, o polo positivo e o polo negativo. Então existe uma interação dessas duas forças em que elas estão sendo atraídas uma pela outra. Ele vai se alinhar com esse campo magnético, por isso que ele vai tomar essa forma aqui, que a gente pode notar. Agora, por que a gente tem que saber isso? Pelo seguinte fato, porque a gente pode pensar que a Terra é um grande ímã, só que ao invés de ser um ímã assim, a Terra é um ímã redondo, uma esfera, como se fosse um ímã em formato de uma esfera. E isso é importante por quê? Porque muita gente acha que como a Terra seria uma esfera, obviamente a gente sabe que ela não é uma esfera perfeita, os campos magnéticos da Terra deveriam ser assim, saindo do norte verdadeiro da Terra, que seria aqui a parte de cima, certo? A latitude 90. Aí o que aconteceria? O campo magnético da Terra seria assim, como você pode ver dessa forma aqui. A mesma coisa lá da limalha de ferro. Aqui ó, o campo magnético no norte, campo magnético aqui no sul, polo norte, polo sul, polo positivo, polo negativo. Esse magnetismo seria dessa forma se a Terra fosse uma esfera perfeita. Mas como nós sabemos que a Terra não é uma esfera perfeita, a Terra tem a forma de uma geóide, o que acontece? Acontece o seguinte, conforme a gente estudou nas primeiras aulas, a Terra sendo uma geóide, ela possui umas características interessantes. Essa distribuição do campo magnético da Terra, sendo uma esfera perfeita, seria uma maravilha, porque o norte verdadeiro coincidiria com o norte magnético. Só que não é isso que acontece, devido à forma da Terra ser uma geóide.
eu vou desenhar aqui parecido uma geóide, obviamente eu vou desenhar uma elipsoide, só para vocês terem noção. Com a elipsoide ainda assim seria mais regular do que é normalmente. Mas só para vocês terem uma noção, se a gente considerar a Terra sendo uma esfera perfeita, porém considerando que o norte magnético é diferente do norte verdadeiro, a gente tem nosso seguinte diagrama. O norte magnético real, ele não encontra-se junto do norte verdadeiro. O norte verdadeiro a gente sabe que é o quê? É aquele ponto em que possui 90 graus de latitude, correto? A gente sabe que as latitudes começam no Equador e vão aumentando o valor conforme a gente vai se aproximando do polo. Então quer dizer que a latitude máxima que nós conhecemos é o que? 90 graus de latitude. Então a gente sabe que o norte está aqui em cima. 90 graus norte de latitude é o norte verdadeiro. E também é o ponto onde se originam todos os meridianos. A gente sabe que os meridianos se originam aqui no norte, percorrem o menor caminho até chegar no Polo Sul, onde lá teríamos o sul verdadeiro, e aqui temos o norte verdadeiro. E assim vai, todos os meridianos se originam no norte verdadeiro e chegam no sul verdadeiro. A gente sabe disso, já estudamos, estamos carecas de saber isso, porém a gente tem que saber que o norte magnético ele não coincide com o norte verdadeiro. Enquanto o norte magnético possui 90 graus de latitude norte, o norte magnético ele possui algo em torno de 70 graus norte, 73 graus norte seria o norte magnético verdadeiro da Terra. Agora, e também 100 graus de longitude whisky, ou seja, o norte magnético possui essas coordenadas: 73 graus norte, 100 graus whisky, ou seja, 100 graus oeste. E esse aqui ele coincidiria num lugar que é conhecido como Ilha Wales, no Canadá. Por que eu estou falando isso, gente? Porque pode cair uma perguntinha assim ou outra na ANAC. É difícil, mas de repente pode cair. O norte magnético ele se encontra a uma latitude de 73 graus norte, 100 graus whisky, localizado também na chamada Ilha Príncipe Wales, no Canadá. Esse seria o norte magnético da Terra, que é diferente do norte verdadeiro. Enquanto que o sul magnético ele teria uma posição aproximadamente aqui de 68 graus sul e 144 graus eco, 144 graus este. Esse seria o sul magnético. Enquanto aqui nós temos o norte magnético, o sul magnético da Terra seria no entorno dessas coordenadas aqui. E como você pode ver, esse ponto não é a antípoda desse ponto, ou seja, não é o oposto, não é exatamente o que está do outro lado. A gente sabe que o norte verdadeiro está aqui em cima, é a antípoda dele, ou seja, o oposto dele, exatamente o oposto dele, é o sul verdadeiro. Então, eles têm essa correspondência. Já o norte magnético ele não tem uma correspondência direta com o sul magnético. Eles são diferentes um do outro. A bússola da aeronave, a bússola das aeronaves, elas têm orientação magnética. Por quê? Porque a agulha da bússola, ela tem uma ponta como se fosse um ímã, magnetizado que aponta para o norte magnético, porque a Terra tem esse campo magnético em volta dela. Então, para a gente se localizar, saber onde é que é o norte, a gente sabe que o norte verdadeiro a gente usa aquele esquema de botar o braço aqui, né, virar o lado para o sol nascente, né, ou então o esquerdo para o sol poente. Mas enfim, o norte magnético da bússola ela aponta para o norte magnético da Terra, porém existem algumas variáveis que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: já que a bússola aponta para o norte magnético da Terra e não para o norte verdadeiro, vai existir o que nós chamamos de declinação magnética. O que é isso? Eu vou explicar. Deixa eu botar um desenho mais bonitinho aqui para vocês entenderem.
Galera, a declinação magnética é exatamente esse ângulo formado entre o norte magnético e o norte verdadeiro. Por exemplo, se a gente pegar aqui a nossa Terra, nossa, tá bem feio, eu sei que tá terrivelmente feio, eu não consigo desenhar um círculo sem fazer ele todo errado. Aqui, ó. Temos a nossa Terra, aí aqui, vou fazer de outra cor, se vocês entenderem. Aqui está o nosso norte verdadeiro, aqui está o norte magnético. Vocês concordam comigo, galera, que se a gente tiver uma aeronave voando nessa posição aqui, ó, nessa posição aqui, o que é que vai acontecer? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. A bússola vai estar apontando para o norte magnético, correto? Ó, a bússola vai estar apontando para cá. No entanto, a gente sabe que o norte verdadeiro dessa aeronave é aqui. Vocês estão vendo? Então existe esse ângulo aqui. Tá vendo esse ângulo? Esse ângulo é o que nós chamamos de declinação magnética. E a gente pode ver que esse ângulo também acontece, ele pode ter vários valores e várias denominações. Por exemplo, quando a aeronave está aqui, nesse ponto, a gente tem uma declinação magnética para sempre em relação ao norte verdadeiro. A declinação magnética está para a direita, então a gente tem uma declinação magnética eco. Lembre-se dos pontos cardeais? Norte, sul, este, oeste. Pois é. Então a gente sempre utiliza o norte aqui, o que a gente utiliza do ponto cardeal é norte verdadeiro. Então a gente põe norte verdadeiro também. Aqui, então, ó, eu vou botar aqui em verde para vocês entenderem, para vocês visualizarem. Aqui, norte, tá vendo? Então, ó, tá apontando para o norte verdadeiro, ponto cardeal. Então a gente tem uma declinação magnética eco, uma declinação magnética este. Agora, a gente também tem um caso que é o seguinte, que é o avião tá voando num ponto aqui, ó, em que a proa magnética dele coincide com a proa verdadeira. Se você for ver nesse caso aqui, você pode ver que esse ponto, a aeronave ela está voando, ela tem uma indicação de bússola para o norte magnético que está coincidindo com o norte verdadeiro. Então esse ponto é conhecido como ponto de declinação magnética nula, quer dizer que a declinação magnética é nula, é zero, ou seja, o norte magnético aqui, a bússola vai coincidir o norte magnético com o norte verdadeiro. Porém, a gente também tem um terceiro caso, que a gente tem uma aeronave aqui, voando nessa posição aqui. Aí o que acontece? O norte magnético está para cá e o norte verdadeiro está para cá. Tá vendo? A gente pode ver que o norte verdadeiro ele está apontando na direção e o norte magnético está à esquerda do norte verdadeiro. Então a gente tem uma declinação magnética whisky, uma declinação magnética oeste. Lembra? Ó, o norte verdadeiro está para cá e o norte magnético está para a esquerda. Olha só nossos pontos cardeais: norte, sul, este na direita, oeste na esquerda. Então, se o norte magnético está à esquerda do norte verdadeiro, a gente tem uma declinação magnética oeste. Beleza, pessoal? Vocês entenderam isso aqui? Isso é fundamental a gente entender esse conceito. E a gente tem que também entender uma coisa importante, que existem linhas que a gente vai aprender agora, esses nomes, que a gente tem que começar a aprender o nome delas. Vamos começar pela primeira linha que nós temos que saber, que é essa aqui, desse segundo caso. Essa linha aqui, ó. As linhas que unem a aeronave passam pelo norte magnético e pelo norte verdadeiro, ou seja, as linhas que possuem declinação magnética zero, ou seja, declinação magnética nula, são chamadas de linhas... Essa caneta parou de funcionar. São chamadas de linhas agônicas. Beleza? Vou botar aqui, ó. Vou botar do lado e vou tirar o zoom. Tá vendo? Ó.
linhas agônicas são aquelas que unem pontos com declinação magnética nula, beleza? E o que são as linhas isogônicas? A gente tem as agônicas e temos as isogônicas. Tá falhando a caneta, que é saco. As isogônicas, elas fazem o que? Elas unem pontos declinação magnética iguais, beleza? Isso é muito importante a gente saber, ó, as linhas agônicas e as isogônicas. As linhas agônicas, elas unem pontos de declinação magnética nula e isogônicas unem pontos com declinação magnéticas iguais, beleza? É só você lembrar que toda vez que a gente vê a palavra iso, significa igual. Lembra lá em teoria de Volta que a gente estava falando, por exemplo, de transformações isotérmicas, que era aquela que mantinha a temperatura constante, ou então a isobárica, que mantinha a pressão constante, ou então a isovolumétrica, que mantinha o volume constante? Pois é, lembra que toda vez que você vê iso, você sabe igual. E gônicas está relacionado a declinação magnética. Então, ó, linhas isogônicas unem pontos com declinação magnéticas iguais. Sempre que a gente vê alguma coisa com A, significa o que? Nula, quer dizer que não existe, ou então ausente. Então, agônicas, declinação magnética nula. Beleza? Tá entendido até aí? Vamos seguir. Galera, tem um conceito interessante agora que a gente tem que aprender, que é o seguinte. É o conceito de inclinação magnética. O desvio bússola em relação ao norte magnético, tá vendo? Ó, o norte bússola tá pra cá, o norte magnético tá em cima. Então quer dizer que se a gente observar a nossa setinha, o norte magnético tá o quê? Tá à esquerda da nossa seta.